dia, o NE1 está no ar. É hora de ficar ligado nas principais notícias da nossa região. E vamos juntos, de onde você estiver, de casa, do trabalho, do trânsito. Imagens para você da orla de Olinda. O drone sobrevoa a praia de Rio Doce. Christopher Moraes mostrando para você essa beleza na região metropolitana. Céu parcialmente nublado. E essa imagem é da Capela de Santana, construção barroca, inaugurada há mais de 200 anos, precisamente em 1782. E você vai ver hoje uma denúncia de um supermercado da região metropolitana, que virou caso de polícia. Uma mulher contou que foi acusada injustamente de ter consumido um produto sem pagar e diz que passou por constrangimento diante de outros clientes. O governo de Pernambuco decretou situação de emergência em saúde pública por causa do aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças. 82 crianças e bebês estão à espera de um leito de UTI. E olha essa imagem, por incrível que pareça, é uma calçada, viu? Tá cheia de buracos e quem passa por aí corre sérios riscos de se machucar. Ela fica em Olinda e a gente foi em busca de uma explicação. Tem assunto de saúde também, quem tem cachorro e gato em casa sempre tem aquela preocupação, né? Para evitar que eles peguem carrapato. A gente vai trazer dicas para eliminar esses parasitas no animal e também em casa. Você vai saber como identificar os esconderijos. Faltam 3 dias para o mês de junho, muitas cidades começam as festas juninas. No Recife, a programação foi divulgada hoje. A gente traz os detalhes daqui a pouco. E ainda termina amanhã o prazo para a declaração do imposto de renda. Tem muita gente com dúvida. No estúdio, um especialista no assunto vai responder. O QR Code já está aparecendo aí na nossa tela. Manda sua pergunta, estamos te esperando. Agora são 11h49. Uma família procurou a polícia para denunciar que foi vítima de constrangimento em um supermercado em Paulista. As pessoas dizem que foram acusadas por um funcionário de consumir produtos dentro da loja e não pagar. Natália Dielu conversou com essa família, né, Natália? O que as pessoas contaram para você? Bom dia. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. A família de Raquel Vasconcelos, uma maquiadora. Ela estava na companhia da mãe dela, da irmã e do sobrinho. E eles estavam indo a um supermercado que eles costumam ir já há 8 anos fazer compras, um supermercado que fica em Paulista. E a Raquel relatou para a gente que já no momento ali de pagar as compras, né, que eles fizeram, um funcionário do supermercado chegou por lá dizendo que eles teriam consumido um leite fermentado que eles não consumiram, né? Eles afirmam que não consumiram. E esse funcionário, de acordo com o relato, né, dessa família, foi muito grosseiro, foi muito ríspido. Raquel acredita que a família dela foi vítima de racismo nesse supermercado. Inclusive, ela chamou a polícia, né, depois que isso aconteceu, porque ela relatou para a gente que o funcionário disse que viu nas câmeras que eles teriam consumido esse produto e ela pediu para ver as câmeras e foi aí que o funcionário recuou. Ela chamou a polícia, depois esteve na delegacia de Paulista para prestar uma queixa, disse que não foi tão bem acolhida por lá, né? E a gente preparou uma reportagem, então, mostrando, né, o que essa família sentiu. Eles se sentiram injustiçados e querem ir até o final com essa denúncia, né, para que outras pessoas não passem pela mesma situação. Então, a gente preparou essa reportagem. Esse caso aconteceu no começo da semana, nesse supermercado em Paulista, né? A família mora lá em Paulista também, um lugar que eles frequentavam e não esperavam, né, passar por um constrangimento desse tipo. Então, a gente vai trazer mais detalhes desse caso aqui no NE1, Maristela. Esses estabelecimentos precisam de pessoas bem treinadas, né, Natália? Para que outras pessoas que estejam na loja, como foi o caso de Dona Raquel, não passem por nenhum tipo de constrangimento, né? Uma situação muito desagradável. A gente está de olho nessa história junto com você. Obrigada por enquanto, Natália, pelas informações. Até já. E Pernambuco decretou situação de emergência em saúde pública por causa do aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças.
O decreto foi publicado ontem e vale por 90 dias, podendo ser prorrogado. Juliano Roque traz outros detalhes sobre essa situação que se repete todos os anos, né, Juliano? O que esse decreto significa na prática? Bom dia para você também. Oi, Maristela, bom dia para você, bom dia para todo mundo. É realmente, né, todos os anos eu fico assim pensando, né, parece que essa síndrome respiratória aguda grave parece uma nuvem carregada, né, de preocupação que volta e meia fica sobrevoando a cabeça da gente, trazendo desconforto, tristeza, agonia, revolta em alguns casos. Esse decreto em situação de emergência, ele dá autoridade ao poder público, no caso ao governo do estado, em tomar atitudes mais ágeis, mais rápidas. Por exemplo, a criação, a abertura de novos leitos de UTI pediátricas, por exemplo. Isso demora, tem um processo, é algo licitatório. Em situação de emergência, a autoridade, no caso a governadora Raquel Lira, representada pela Secretaria de Saúde do Estado, ela pode fazer essa abertura de novos leitos, no caso de UTI pediátrica, de uma forma mais rápida, sem tanta burocracia, porque o que vale mesmo é o atendimento às pessoas que precisam daquele apoio o mais rápido possível. Por exemplo, a Secretaria de Saúde do Estado disse que do mês de março até agora já abriu aqui no estado cerca de 253 novos leitos de UTI pediátrica. E a maior necessidade desses leitos para crianças que estão doentes com síndrome respiratória aguda grave está em cidades da região metropolitana, Recife, por exemplo, mas também no sertão do estado, mais distante dos grandes centros urbanos, nas cidades de Petrolina, Ouricuri e Salgueiro. Ontem eram 90 crianças à espera de um leito de UTI pediátrica aqui no estado. Esse número desceu um pouquinho para 82. Hoje, no fim da manhã, a Secretaria de Saúde já atualizou e informou para a gente que agora 49 crianças esperam por um leito de UTI pediátrica para poder dar seguimento num tratamento mais observador, de uma parte do tratamento mais contínua, para que esse quadro não evolua para algo mais grave. Eu fico imaginando o sofrimento de uma mãe, de um pai, de uma avó que está vendo o filho, o neto naquela situação sem conseguir respirar e não tem como, porque essas crianças permanecem internadas em uma unidade de saúde com os recursos menores até o momento que ela consiga ser transferida para um hospital maior com mais recursos, no caso que tenha uma UTI pediátrica. Nós conversamos com o secretário executivo de saúde, Anderson Oliveira, e ele explicou para a gente como o Estado está colocando em prática o plano de contingência em saúde nesse sentido. Desde o início do ano, nós publicamos o nosso plano de contingência permanente da sazonalidade. Esse plano de contingência ele prevê 4 níveis de ativação e, nesse momento, nós chegamos no nível 3. É o nível que a gente chegou quando a gente tem, primeiro, uma alta circulação viral em todo o estado de Pernambuco e nós temos muitas solicitações de leito de UTI e enfermaria que trazem uma pressão assistencial para a rede. Essas crianças adoecendo todas ao mesmo tempo vai gerar uma pressão assistencial na rede. Então, com a publicação do decreto, a gente primeiro alerta a sociedade de que nós temos um problema, de que nós precisamos da colaboração da sociedade para enfrentar esses problemas, porque nossos papais e nossas mamães também precisam tomar algumas medidas de prevenção com as crianças. Vacinação contra influenza, vacinação contra a Covid, que mesmo não protegendo do vírus sincicial respiratório, ajuda a diminuir a circulação viral no estado de Pernambuco. E a partir de agora a gente dá início a todas as etapas do plano de contingência previstos nesse estágio 3, que nós temos a abertura de novos leitos de UTI. Na próxima semana nós estamos com a previsão de abrir 20 novos leitos de UTI. Atualmente nós temos a fila de espera. Essa fila de espera ela é dinâmica. Vocês vão estar recebendo todos os dias essa fila, porque o dinamismo da fila são as crianças que vão tendo alta, vão para leito de enfermaria e outras crianças precisam do leito de UTI. E também nós temos a intensificação da teleconsulta da pediatria. Temos médicos pediatras na Secretaria Estadual de Saúde, no setor de regulação, que fazem uma teleconsulta com os médicos da rede municipal ou estadual.
Para você que está acompanhando agora o NE1 de hoje, nós estamos falando ao vivo sobre o decreto em emergência de saúde pública por causa da falta de UTIs pediátricas causadas pela necessidade em crianças com síndrome respiratória aguda grave. O Estado, a explicação do Estado sobre esse plano de contingência, hoje cedo, hoje de manhã, eu conversei ao vivo no Bom Dia Pernambuco com a médica infectologista pediátrica, Regina Selle. Ela é doutora do Hospital Oswaldo Cruz, aqui no Recife, e uma das perguntas do bate-papo que eu falei com ela foi sobre como diferenciar essa gripe normal do dia a dia, esse resfriado que a gente tem, que o nariz fica escorrendo, que o nariz fica entupido, de uma síndrome respiratória aguda grave. É uma parte mais grave dessas doenças respiratórias que é causada principalmente quando a doença ela se agrava, como uma pneumonia, uma broncopneumonia, por exemplo. E ela explicou direitinho como a gente saber diferenciar de uma gripe para uma síndrome respiratória aguda grave. Quando a gente tem um resfriado, a gente fica com obstrução nasal, o nariz fica entupido. Até eu digo assim que as crianças parecem uns porquinhos que ficam roncando. Isso aí já é comum nesses quadros gripais, nesses resfriados. Na CIRAG, na síndrome respiratória aguda grave, que pode levar a internamento em UTI, inclusive, é a falta de oxigênio. Eu tenho um desconforto respiratório. Quando a gente respira, a gente não observa o outro respirando. Ou seja, eu não estou observando você fazendo assim, o movimento da respiração. Mas quando a criança tem um desconforto respiratório, a gente começa a ver que ela está respirando mais, está usando a musculatura acessória. O que é isso? Está usando tudo que é possível para puxar o ar para dentro. Doutora, seria aquela imagem que a gente vê quando a criancinha fica puxando mais da barriga, puxando mais... Isso. Exatamente. Aí fica puxando, pode ter esse buraquinho que a gente tem, que a gente chama fúrcula, fica entrando, as costelinhas ficam entrando. Então, tudo isso remete a gente pensar que ela está evoluindo para uma CIRAG. A criança pode ficar roxinha também, a cor da pele pode ser um indicador? Exatamente, os dedinhos roxos, a boquinha roxa, a linguinha roxa. Então isso é um sinal de alerta muito grande. E qual o limite de esperar em casa? Qual a hora de chegar na emergência e procurar médico? O que eu sempre digo é que quem mais conhece a criança é a mãe, é o cuidador principal, a família. Então, se ela vê que a criança não está bem, então esse é o momento de levar. Agora, vendo, por exemplo, começou o quadro gripal e ela está só piorando, está com muita dificuldade de respirar, o nariz não está, assim, mesmo com a lavagem, não está melhorando, então leva na emergência. Tem febre muito alta, persistente, leva na emergência para ter a avaliação. Quais são os cuidados que as famílias precisam ter com essas crianças, principalmente aquelas mais novinhas? Principalmente vacina, manter o calendário vacinal em dia, a gente tem influenza liberada para todas as idades, a gente tem a Covid a partir dos 6 meses, influenza a partir dos 6 meses, então isso é muito importante porque evita as complicações. A prevenção no cuidado de procurar o médico, o posto de saúde regularmente e não só nas emergências, e evitar aglomerados. A gente vê um monte de bebezinho pequeno no shopping, em aglomerados. Não é um local adequado. A médica infectologista pediátrica, ela reforçou o cuidado e a importância que tem a família nesse momento. Não dá para menosprezar, não dá para dizer que é só uma gripe e deixar a coisa aumentando. Portanto, muito cuidado à respiração e à evolução dessa gripe para as crianças. Reforçando, atualmente, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, são 49 crianças no estado todo que esperam por um leito de UTI pediátrica. Esse decreto de emergência, ele válido por 90 dias e é nesse momento em que o Estado ele pode acelerar sem tanta burocracia a abertura, neste caso, principalmente de novos leitos de UTI pediátrica. Maristela, são essas as informações. Bora sair juntos dessa onda de CIRAG, mais um aí. Os pais com os olhares, as famílias com os olhares nas crianças, o Estado fazendo a parte dele e nós, como jornalistas, também fazendo a nossa parte, levando à população
a informação correta, porque também é remédio e também salva. Lembrando que vacina é de graça. É só levar o filho para o posto de saúde. Eu volto com você. Vale reforçar isso, né, Juliano? É hora de prevenir, exatamente para diminuir aí a circulação viral em todo o estado. E a gente segue acompanhando os desdobramentos a partir deste decreto, né, Juliano? Obrigada pelas informações. E vamos com informações do trânsito agora para você. Globomoto, no ar. Elvis Lopes segue pela Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, no bairro do Janga, em Paulista. Ele está aí no sentido Rio Doce, em Olinda. É a principal avenida do bairro, local de muito comércio, tem casas também, fica paralela aí à Avenida Beira-Mar do Janga. A gente observa que o trânsito está livre, tranquilo para o motorista que está passando aí pela região. Outras ruas agora para você que está seguindo também para o seu compromisso. Bora seguir para outras ruas, principais avenidas da região metropolitana. Estamos na Avenida Agamenon Magalhães, com a Joaquim Inácio, aí no bairro do Paissandu, movimentação mais intensa do trânsito aí no local. A gente segue o nosso passeio pela Avenida Conselheiro Rosa Silva, no cruzamento com a Santos Dumont, ali nos Aflitos, muitas escolas particulares aí nessa região, muita gente também saindo do trabalho, indo pegar o filho na escola, e aí o engarrafamento você vê aí na nossa tela. Bora para Conde da Boa Vista, pertinho ali do shopping, a gente observa a movimentação mais tranquila na área central da cidade. Junho chegando, né? E já é possível encontrar comidas de milho na padaria, pertinho de casa, e nos supermercados também. Bora ver com Luna Markman como é que tá chegando o milho nas feiras. Oi, Luna, bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você e a todos. Eu falo ao vivo da Feira de Rio Doce, que fica logo na primeira etapa desse bairro aqui em Olinda. Uma feira que já tem aí mais de 50 anos, 110 barracas, onde trabalham muitos homens, muitas mulheres vendendo frutas, hortaliças e o nosso querido milho, que é a estrela desse período junino, né? Nessa barraca, por exemplo, dá para comprar um milho já descascado, todo limpinho, ou dá para comprar também a mão de milho. O que significa a mão? São 50 milhos. E aí, daqui a pouco, a gente vai conversar com o dono dessa barraca, que é seu Ciro, que vende não só durante o São João, mas durante o ano todo, porque ele tá cheio de dicas, viu? De como escolher bem o milho para a receita da pamonha, para a receita da canjica, para assar na manteiguinha, que é uma delícia. Ele traz de Vitória de Santo Antão. Isso porque Maristela perguntou, né? Como é que tá chegando o milho nas feiras? Tem gente que compra lá da central de abastecimento, né? Da Ceasa, no Recife, e tem gente que traz de suas pequenas produções. É o caso desse daqui, que traz de Vitória de Santo Antão. Deixa eu só dar uma olhada. Com licença, bom dia. O senhor é feirante ou o senhor é cliente? Feirante. O senhor é feirante, né? O senhor está vendendo milho também? Não, hoje não. Hoje não, né? Hoje é só frutas. Hoje é só fruta. Mas por que hoje não? Mais perto do São João está pensando em vender, é? Com certeza. Entendi. Porque ainda tem uns dias para frente, né? É verdade. Aí a gente vai terminando uma fruta e começando o milho. E o senhor gosta de comprar milho? Com certeza. Como é que é? Quem é que faz? Prepara o milho na casa do senhor? A esposa mesmo. Às vezes a gente não tem tempo e já compra pronto, mas o bom mesmo é a gente fazer, né? Com certeza. Qual é a receita que o senhor gosta mais? Eu gosto da canjica. Canjica é muito bom, um pouquinho de canela, hein? Uma delícia. Tá certo, muito obrigada. Como é teu nome? Silvio. Silvio, tá joia. E deixa eu só mostrar o seu Ciro, quem é que tá aqui já há 38 anos trabalhando na feira. Seu Ciro, já a gente vai falar um pouquinho de preço, das dicas. Okay. Só queria lhe perguntar, como é que tá o movimento, já que o senhor já tá vendendo? O movimento eu vendo o ano todo, né? O movimento é bom. Não só tenho que agradecer a Deus, né? Porque já tem minha clientela antiga, a fixa, que vem comprar a mim para fazer a canjica, fazer a pamonha, milho cozido também, assado, tudo é show. Tudo é show. Então tá bom. Então já a gente volta aqui para pegar informações com o seu Ciro sobre preço e outros assuntos, Maristela. Eu não sei você, Luna, mas eu tenho dificuldade de escolher, viu? Qual é a comida de milho que eu gosto mais? Bom demais esse período. Até já, então. A seguir, o NE1 vai falar sobre imposto de renda. É que o prazo para declarar termina amanhã já, mas tem muita gente com dúvida.
É o seu caso? Manda pra gente também a sua pergunta. QR Code tá no ar para você participar. Você vai ver também o que diz a Prefeitura de Olinda sobre esta calçada aí, cheia de buracos. Dá para imaginar como é que as pessoas podem circular por aí? E bora pro intervalo com imagens da orla de Olinda, Rio Doce para você. Olha a tranquilidade no comecinho de tarde, agora 12h07. O NE1 volta em instantes. Agora, 12h09, o NE1 está de volta com imagens dessa calçada aqui. Olha só, é em Olinda, fica na rua Doutor Manuel de Barros Lima, em Bairro Novo. Tem buraco por toda parte e pedestres reclamam dos riscos de acidentes. Camila Torres esteve por lá e ouviu muitas dessas queixas. São 30 metros de calçada, parte de um dos lados de um quarteirão. E conta comigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 buracos, todos na sequência, tá? 6, 7, aqui mais um, 8, 9, 10 buracos e mais um bem aqui na calçada. Sandra é a moradora que chamou a gente. Ô Sandra, me conta a história desses buracos, por que eles foram abertos? Pronto, esses buracos, né, já faz mais de 2 anos que foram abertos para troca de manilha, né? Então a gente assim está aguardando a esse tempo, né, mais de 2 anos, que venha a ser feita essa troca. Mas até agora, até o momento, nada foi feito. Um dos buracos fica bem na frente do portão desta casa. É onde Micheline mora. Chega aqui, Micheline. Imagina a preocupação de vocês, né? É horrível essa situação. Aqui eu abro o portão, quando eu venho, geralmente vem pessoas aqui, aí olha para mim, se desequilibra. Teve uma senhora que caiu aqui, eu tive que segurar ela. Minha filha corre aqui, quando desce já vai direto, eu pego minha filha pelos cabelos. É um absurdo essa situação aqui. E quando o mato está maior, deve ficar mais complicado. Não, a gente não consegue passar. Aí a gente tem que pagar para a pessoa vir limpar, a gente tira o nosso dinheiro para pagar, para ficar melhor, para a gente passar, para transitar, porque não tem condições. Essa é uma área que alaga, tá, pessoal? Ele é o canal de Fragoso, os carros tudo parado na ponte. Os moradores fizeram vídeo da chuva dos últimos dias. 2 semanas atrás, isso daqui estava completamente coberto por água. Não dava nem para ver os buracos, eu nem venho no dia. Quando está assim, eu não venho nem para academia. Entendeu? Porque eu tenho medo de cair num buraco. Geralmente, às vezes, eu passo por ali quando está chovendo muito, por conta daqui, que fica muito cheio, às vezes, de água, sabe? Um dos buracos está bem do lado desse poste daqui. E para falar não só dessa situação, mas de todos os outros buracos, Sérgio, você foi onde, Sérgio, reclamar? Eu fui na Secretaria de Obras 3 vezes. Daqui da Prefeitura de Olinda? Da Prefeitura de Olinda, fica ali no bairro de Ouro Preto. O que te disseram? E a conversa é o seguinte, que iriam fazer a substituição das manilhas, né? E que estava esperando licitação. As 3 vezes que eu fui, a mesma conversa. Tem um pedaço de tronco aqui dentro e nesse buraco que fica perto da esquina tem outro poste do lado também. Os moradores querem saber, assim, data para essa situação ser resolvida, né, seu Jurandir? Sem sombra de dúvida, porque o tempo que faz aí é fora de série. É inadmissível isso. Infelizmente, o órgão público é um desrespeito absurdo com os contribuintes. A gente só serve para pagar imposto? É isso? Os moradores querem e precisam saber quando esse problema vai ser resolvido. A Secretaria de Gestão Urbana de Olinda informou em nota que a situação já foi identificada e que incluiu a rua no cronograma de serviços com prioridade. A Prefeitura disse também que fez um levantamento técnico em vias do município após as chuvas recentes e que estão em andamento na cidade obras de tapa-buraco para minimizar aí os transtornos para pedestres e motoristas. Ainda de acordo com a Prefeitura de Olinda, uma licitação está em andamento para ampliar esses serviços, porque não dá para continuar desse jeito, né? São muitos riscos. E quando alguém escolhe ter um animal,
também se compromete a cuidar bem dele, né? Além da ração e do espaço para dormir, é preciso ter atenção com a saúde do bichinho. Pelas ruas, no parquinho, até na grama do quintal, existem parasitas que podem prejudicar os pets. É o caso dos carrapatos, que, além de se alimentar do sangue desses animais, são transmissores de doenças. A gente conversa agora com Natália Dielu, que vai trazer outras informações para a gente. Quais são esses cuidados, hein, Natália? A gente vai falar sobre esses cuidados, Maristela, porque o carrapato ele causa várias doenças que podem levar até a morte, né? Do animal, especificamente a gente está falando hoje dos cachorros, né? A gente está aqui ao lado do Dr. Anderson Ramos, que é veterinário, vai falar para a gente, primeiro, doutor, sobre os sintomas. Quais são os sintomas dessas doenças causadas pelo carrapato? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Bom, gente, a gente tem, não há um sintoma específico, tá? Mas uma junção de alguns sintomas, como apatia, então aquele animal que perde a vontade de brincar, né? Fica mais tranquilo, quietinho lá no canto dele. A perda de apetite, febre. Às vezes, alguns podem apresentar sangramento pelo nariz, manchas pelo corpo, manchas hemorrágicas. Então, são possibilidades. Não que venham dessa forma, ou todas, e às vezes nenhuma. Então, sempre que observar esse paciente com algum carrapato, há a possibilidade de você ter problema. Então, sempre leve ao colega, né, ao seu veterinário de confiança, para que seja avaliado, sim. Porque pode levar à morte do animal. Com certeza. Então, existem indivíduos que são mais sensíveis e essas doenças elas podem trazer sintomas e agravos muito grandes. Então, existem animais que eles têm, apresentam anemias de uma forma tão intensa, esse animal ele morre também pelo fato de não ter sangue. Então, não viabiliza nada dentro do organismo, porque ele realmente destrói. A questão da medula, que ela para de produzir sangue. Doenças autoimunes como insuficiência renal, né? Articulações, dá também artrites imunomediadas. Então você tem uma gama de problemas que podem ser apresentados devido às doenças do carrapato. Doutor, então, que cuidados tomar, né? Quais hábitos os tutores podem adotar no dia a dia para tentar minimizar, né, esses riscos? A gente sabe que os cachorros passeiam. O que é que se pode fazer? O que é que a gente pode recomendar para esses tutores? Olha, a primeira coisa é você seguir a orientação que um colega veterinário lhe passar. Dentre elas, o uso de produtos, dependendo da sua região, dependendo da sua área. Então, se você tem uma área que tem um desafio maior, você tem certeza que ali há possibilidade de muitos carrapatos, como presença de muitos animais, né? Animais errantes. Então, esses animais eles são focos ali de infecção, porque mantém esses carrapatos e ninguém cuida. Então, sempre ter esse cuidado. Chegando em casa, faça uma inspeção desse animal, olhe como é que está, porque geralmente não vai dar tempo de ele fixar ainda a pele. Então, fica mais fácil você observar esses parasitas na pele, no pelo, perdão. E com isso fica mais fácil você retirar. Eu faço isso no meu. Toda vez que ele volta do passeio, eu dou uma olhada. E quando o tutor faz essa verificação, ele consegue impedir, por exemplo, que um carrapato que esteja infectado ali possa passar a doença, dá tempo? Isso, porque se não houver a fixação dele, ele tem que picar para poder transmitir. Porque o pessoal fala que a doença do carrapato não é. A doença que o carrapato é o vetor. A grosso modo, no humano seria a chikungunya, a dengue, que o mosquito é o vetor. Tá? Então, cuidado com essa situação, né? Então, você não dando tempo para o carrapato picar, facilita bastante também o controle da doença, óbvio. E os medicamentos, eles variam o tempo, né, de ação, né? Porque tem uns que são a cada 3 meses, outros que o tempo é menor, tem algumas coleiras que se usam. Isso, de ação e de tempo, né, de uso. Então, você tem produtos hoje de boa qualidade, produtos orais, coleiras, sprays, né? Então, você tem uma gama de produtos aí que ajudam sim a controle, porque você não vai conseguir acabar com o carrapato, mas você consegue um controle eficiente. Conversando com um colega, né, cada um tem o seu veterinário de preferência, vai lá, conversa que ele vai fazer essa explicação sim, com certeza. Certo, doutor Anderson Ramos, muito obrigada pelas informações. A gente vai continuar falando desse assunto porque é preciso fazer o controle também no ambiente, né? Não basta dar algum medicamento, fazer esse combate no animal se o ambiente ele continua com carrapatos. Então a gente vai trazer
orientações também sobre como combater os carrapatos nas casas, nos apartamentos. Maristela. Até para identificar esses esconderijos, né, Natália? O QR Code do nosso Canal Globo vai aparecer aí na sua tela para você participar, porque Natália Dielu volta daqui a pouco e você pode mandar perguntas para ela responder daqui a pouquinho. Obrigada, Natália. A gente segue agora circulando pelo trânsito. Globomoto, passando pela Avenida Carlos de Lima Cavalcante, no bairro de Casa Caiada, em Olinda. Os motoristas estão aí sentido Varadouro, PE 15. Elvis Lopes pelas ruas para trazer a informação que você precisa. Você que está seguindo para o trabalho, está seguindo para os compromissos da hora do almoço, vai pegando carona aí com Elvis para ver como é que tá essa movimentação. Trânsito livre aí para o motorista, sem congestionamentos. Agora, 12h19. E junho nem começou, né? Mas para muita gente já está aberta a temporada de comidas de milho. Canjica, pamonha, bolo, milho assado, milho cozido. Olha, bora saber quanto é que tá a mão de milho na feira? Vou voltar aqui com Luna Markman para trazer essas informações que interessam demais para a gente. Luna. Sim, Maristela, olha, eu dei uma olhadinha no site do Ceasa, porque sempre tem a cotação diária do milho, né? Lá, um fardo com 30 quilos deu até uma baixadinha justamente hoje, dia 29 de maio. Ficou entre 72 e 76. Só que tem gente que não tem essa disponibilidade de pegar um carro, pegar um ônibus e ir lá, e aí aproveita para fazer as compras na feira mais próxima de casa. Eu estou na feira de Rio Doce, que fica na primeira etapa desse bairro. E aqui, na barraca de Seu Ciro, que é o que já vende aqui há um tempão, a mão de milho com 50 espigas está custando quanto, Seu Ciro? R$80. R$80. Me diga o seguinte, Seu Ciro, esse preço está parecido com o do ano passado? Sim, sim. Ano passado a gente vendeu a R$1,50 a espiga, geralmente dá 75, né? E a mão por 60. Então dá praticamente quase a mesma coisa, de um ano para o outro. Não, peraí, calma. Ano passado a mão estava 60? 60 na casca e 75 de cascada. Entendi. Então deu uma subidinha, né? O senhor atribui isso ao quê, seu Ciro? Falta de chuva, né? Que teve... Veio chover agora há pouco, então atrasa o milho, né? O milho precisa de água, né? O adubo é bom, mas a falta da chuva, ele atrasa um pouquinho. Entendi. Então, a demanda é grande e o preço sobe. Entendi. Então tá bom. Então, R$80 a mão de milho, mas também é possível comprar a unidade, a espiga por unidade. E aqui eu já tô vendo que tá descascado, já limpinha, né? Tá por quanto? R$2. R$2 para levar já assim, desse jeitinho. Sim, né? sim. Tá certo. E eu estava contando, para quem está embarcando agora no NE1, que seu Ciro traz lá de Vitória de Santo Antão, que o senhor tem... O senhor mesmo que planta ou traz de produtores de lá? Eu compro lá. Eu compro lá em Vitória. É grande lá a produção de milho? Sim, é muito grande. Só que esse ano vai ser muito pouco. Vai ser menor, né? Sim, muito menor. Agora, seu Ciro, não dá para comprar agora para garantir para o São João, porque aí tem mais de um mês, assim, um pouco mais, quase um mês, né? Não, de jeito nenhum, porque não pode guardar. A mercadoria que é verde, né? Ele vai mudar, vai murchar, né? Entendi. E vai perder a qualidade, ele não vai ser igual. Tem que comprar 2 dias antes, entre véspera e na véspera. Mas aí tem gente que já começa junho comendo, né? Sim. Pamonha, canjica. Aí eu queria lhe pedir uma dica. Venha cá, por favor. Por exemplo, como é que eu sei que esse milho assim tá bom, ele com a casca? Se você quiser ele mais verdinho, tem que apertar aqui. Se ele estiver aqui molinho, ele tá mais maduro. É, aqui, por exemplo, tá maduro, tá molinho, né? Tá molinho, tá mais maduro. Certo. Se você quiser ele mais verdinho, esse aqui também tá maduro. Ele tem que estar mais durinho aqui, a pontinha durinha. Então ele tá mais verdinho. Tá, então mais verdinho é para comer quando? É cozinhado, né? Assado, né? Quem gosta, né? Canjica, pamonha, canjica, o mais molinho a ponta. Ele tá mais maduro. Então canjica e pamonha mais molinho. Isso. Tá, e o mais durinho? Passar, cozinhar. Entendi. É o ponto, né? Certo. E se tiver mais molinho, eu tenho que consumir no mesmo dia? Não, pode ser amanhã também. Pode fazer amanhã. Tá certo. Então vamos lá, pamonha, canjica, mais molinho e mais durinho pra assar. Cozinhar e assar, sim. Tá certo. E como eu sei que o senhor gosta de cozinhar também, tava me contando que a esposa é cabeleireira e às vezes já faz as comidas, né? Eu queria aquela dica que o senhor tava me dando. Pegue o facão, por favor, seu Ciro. Olha a dica que ele deu, gente. Quando vai botar o milho na panela de pressão, é, seu Ciro? É, pode ser, porque na panela de pressão é mais rápido. Aí você corta o milho, para ele ficar mais doce, mais gostoso, um sabor melhor. Você separa as folhinhas
as folhinhas, as mais novinhas de baixo, essas são as mais novinhas. Mais novinhas, separa as mais novinhas. Novinha, e você pega ela, coloca em cima da panela. Tem que tirar esses fiapinhos? Tirar os cabelinhos, né? Tirar os cabelinhos, porque vai atrapalhar, depois na hora de comer vai atrapalhar. Tem os cabelinhos todos, faz assim, ele sai fácil. Aí você pega uma faca e faz assim. Em cada carreirinha. Você vai cortando. Por quê? Para o sal penetrar. Então o sal penetra e vai dar um sabor melhor. Entendeu? Entendi. Agora tem gente que não tem facão. Pode ser qualquer faca, né? Qualquer faca de mesa faz, né? Esse processo aqui, ele vai ficar maravilhoso. Entendi. Minha boa, eita, ó, cliente chegando. Obrigado, viu, Cecílio? Isso aí é a dica para milho assado, tá, gente? Não coloca só a espiga, não. Coloca também as folhas mais verdinhas e faz esse cortezinho aqui na fileira para o sal penetrar junto com a água, né? Para ficar saboroso. Beleza. Deixa eu ver se ela topa. Com licença, bom dia. Eita. Não tem problema nenhum. É porque é curioso por causa disso, né? Que tem gente que compra mais perto do São João, mas tem gente que já... Como é que tá o movimento, seu Ciro? Tá muito bom, graças a Deus. Não tem nada a reclamar, só agradecer a Deus. Então tá todo bom. dia, viu? Beleza, muito obrigada. Maristela, com você no estúdio. Boas dicas por aí, hein, Luna? E foi divulgada hoje a programação das festas juninas no Recife. Vão ser montados palcos para shows em 14 pontos da cidade. O principal é no Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte. E Juliano Roque traz os detalhes da programação pra gente. As festas juninas aqui no Recife começam no dia 12 de junho, mês que vem. É Dia dos Namorados, véspera de Santo Antônio. E o anúncio foi feito hoje aqui no Sítio da Trindade. Lembrando que o Sítio da Trindade continua sendo um dos polos de animação das festas aqui na capital. E são 14 polos ao todo. Avenida Rio Branco, Pátio de São Pedro, são outros locais de eventos que prometem festas bonitas e animadas. São 1.200 atrações, além, é claro, do tradicional concurso de quadrilhas juninas. Vão cantar no Recife Alceu Valença, Cristina Amaral, Elba Ramalho, Geraldinho Lins, Ira Caldeira, Dona Lia de Itamaracá. Aí o prefeito do Recife, João Campos, disse que a festa, mais uma vez, vai ser autêntica e de valorização das raízes nordestinas. A gente sabe que a tradição é a nossa principal marca, é de trazer uma festa tradicional com as manifestações da cultura tradicional pernambucana, trazendo o festejo junino, que é uma expressão muito forte da nossa região, e trazendo aquilo que é a nossa essência. Então, a gente tem esse ciclo junino no Recife, que ele é presente na cidade inteira. A gente tem o polo principal, que aqui tem outros 14 polos. Lembrando que a gente trouxe para o centro da cidade também, na Rio Branco, além dos polos espalhados nos bairros. Hoje o prefeito levou ao palco os homenageados da festa desse ano. Novinho da Paraíba, Bia Marinho e Banda de Pau e Corda, representada por Sérgio Andrade, fundador do grupo musical. A festa aqui no Recife só termina no dia 29 de junho, dia de São Pedro. A programação completa você encontra no G1 Pernambuco. Maristela. E a gente coloca de novo para você o QR Code do G1 Pernambuco. Tem lá toda a programação do São João do Recife. Aí fica mais fácil para você decidir para qual ponto de festa você vai este ano. A gente traz agora uma dica para quem mora em Jaboatão dos Guararapes e vai empreender nesse período junino. A Prefeitura e a Agência de Desenvolvimento do Estado estão oferecendo crédito com baixos juros e pagamento de até 2 anos. Hoje o atendimento é no Mercado das Mangueiras, em Prazeres. Faz 17 anos que Patrícia prepara comidas para vender. Nesta época do ano, cozinha os pratos típicos que muita gente adora. Canjica é a líder de venda. Canjica, a pamonha também e o bolo de milho, pronto. São líder, não tem para onde correr. Para dar conta das encomendas que recebe, ela precisa investir. Vai me ajudar a poder empreender mais, né? Comprar mais mercadoria e poder atender uma demanda maior ainda dos meus clientes. Porque essa época é muito movimento. Patrícia e outros trabalhadores autônomos com essas mesmas necessidades estiveram hoje no auditório do Mercado das Mangueiras. Fica no bairro de Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, onde está sendo oferecido hoje o Arrasta Cred, um empréstimo com juros baixos para ajudar quem trabalha por conta própria.
O crédito é para empreendedores de Jaboatão que oferecem produtos relacionados à época junina. Pode ser a costureira que faz vestido e camisa temática para a época, pode ser a cozinheira que prepara comidas típicas, o vendedor de milho e outros profissionais que oferecem serviços. Vai depender de quem vai recorrer ao crédito, que é uma parceria entre a Prefeitura de Jaboatão, a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco e a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco. Os formais e os informais vão ter aí limites de crédito, né, de até R$3.000 para o informal e até R$21.000 para o formalizado, com uma taxa espetacular de 0,60 ao mês, que é para atrair esse público, para fazer negócio, para a gente trabalhar forte nesse São João. Existe a possibilidade de participar mesmo que esteja inadimplente. A pessoa precisa obrigatoriamente ser MEI? Não, ela pode ser pessoa física, mas o MEI ele vai ter um acesso a crédito maior, vai ter prazo maior, mas a taxa é a mesma para os dois. A taxa de juros é de 0,60% e o prazo para pagamento é entre 12 e 24 parcelas. A iniciativa vai trazer benefícios para toda a economia do município. As pessoas possam, com esse crédito, ampliar o seu negócio, contratar mais uma pessoa. Isso é um projeto social também, porque eu acabo contratando mais um. Cristina estava super ansiosa para ser contemplada. Ela é costureira e também cozinheira. Quer aumentar a renda com a venda dos produtos. O meu investimento é para inovar a moda, né? No período agora do São João, né? Os modelos, né? Da tradição junina. E investir também em comidas típicas, que é o meu forte na época junina, né, do São João. Amanhã tem atendimento do Arrasta Cred no Mercado Público de Cavaleiro, em Jaboatão, das 9 horas da manhã às 4 da tarde. A Polícia Civil está investigando a denúncia de uma família de constrangimento em um supermercado em Paulista. As vítimas acreditam que foram vítimas de racismo. Raquel foi com a mãe, a irmã e o sobrinho fazer compras no supermercado Açaí de Paulista. Há cerca de 8 anos, eles já faziam a feira no estabelecimento. Mas na última segunda-feira, a maquiadora conta que passou por um grande constrangimento. Ela lembrou que já estava no caixa para pagar as compras quando foi surpreendida por um funcionário do supermercado. De repente, veio um funcionário do interior da loja e passou direto, não falou com a gente, foi direto na caixa que estava atendendo a gente e mandou ela incluir um iogurte, um fermentado que estava aberto, inclusive só tinha um único, dizendo para incluir. Inclui aí no delas. E eu fiquei sem entender. A atendente virou, pegou o produto e ficou olhando para mim e olhando para ela. Quando eu percebi que ela ia registrar, eu disse, na minha? Aí ele fez, na sua, porque a gente viu que vocês tomaram e colocaram lá. Eu disse, a gente, aí minha irmã repetiu, né? A gente, ele fez, vocês. Vocês quem? Ele disse, vocês. Aí a gente disse, não. Ele disse, sim, a gente viu na câmera, pode colocar no delas. Aí eu disse, não, a gente não, porque a gente não tomou e a gente vai chamar a polícia, tá errado, não aceito, vocês vão ter que provar, vão ter que mostrar na câmera, porque a gente não tomou, vou chamar a polícia agora. Aí ele disse, não, vocês tomaram, e foi quando ele se afastou um pouco e começou a falar no raio. E na hora que ele falou no raio, alguém passou para ele alguma informação, porque ele disse, não, eu me enganei. Eu disse, não, se enganou não, você vem aqui, faz a gente passar esse constrangimento, depois que a gente passa por toda essa situação, todo mundo olhando, a gente já bem transtornado, né, por toda a situação, e dizer que se enganou não, agora você vai ficar aí, a gente vai chamar a polícia, eu vou prestar uma queixa contra o senhor e contra o Açaí. Milka, irmã de Raquel, filmou parte da abordagem do funcionário do supermercado. O erro foi meu. Não, vou chamar a polícia agora, licença. Nervosa, fiquei triste, morta de vergonha, porque aqui na filmagem tá mostrando ele falando já manso, dizendo, não, foi um erro meu, mas na hora que ele chegou com toda a ignorância do mundo, com toda a arrogância do mundo, humilhando mesmo a gente, sabe? A mãe delas, Dona Débora, ficou muito nervosa na hora e contou que se sentiu humilhada. Me aperrei muito, eu chorei porque foi uma situação muito difícil, muitas pessoas ao redor, e ele chegou com aquela firmeza ali, que foi a gente que tinha ingerido aquele alimento, aquele produto, né? Aí passou essa situação terrível,
que eu não desejo para ninguém, né? Raquel acredita que foi vítima de racismo. Não existe essa justificativa de que eles viram um grupo parecido. Que grupo é esse? Então a gente também até pensa que existe sim uma ideia de a gente passou racismo mesmo. Até foi questionado de que não, que a pessoa que prestava serviço também era uma pessoa negra. Eu disse, não, mas o racismo ele atravessa pessoas negras também. Após o ocorrido, a maquiadora foi até a delegacia de Paulista para prestar queixa, mas contou que não foi bem atendida. A gente ficou esperando de 6 alguma coisa da noite até meia-noite, 11 e pouco para meia-noite, para ser atendidos. Eles disseram que a preferência era das pessoas que estavam chegando no Camburão, como é o nome? Na ocorrência. E aí eles tinham preferência. Então a gente tinha que aguardar. Ao invés de a gente se sentir acolhida naquele momento, da gente se sentir, sabe, protegida, a gente foi buscar uma ajuda, né, por uma situação que a gente já tinha passado, já estava extremamente fragilizadas, a gente foi muito maltratada. Raquel disse que vai até o fim com a denúncia para que outras pessoas não passem pela mesma situação. Eu vou seguir com a denúncia em relação ao açaí, para que isso não aconteça com outras pessoas. Eu acho que a gente passa muito por isso o tempo todo. Essa situação já entra no mercado pensando que de repente pode ser abordado, sempre estar com uma nota fiscal na mão, sempre tentar não estar com sacolas muito aparentes. Não é exagero, a gente sabe que não é um pensamento, tudo é mimimi, tudo é racismo, tudo é cor, tudo. Não, a gente sabe que infelizmente é a primeira coisa que vem porque é uma situação que realmente pesa muito, em qualquer lugar que a gente esteja. Um absurdo, né? Nós procuramos o supermercado Açaí. Em nota, o supermercado pediu desculpas à cliente pelo equívoco causado por uma falha operacional que resultou na troca das pessoas abordadas. A nota diz ainda que a equipe da loja explicou o fato à cliente assim que o erro foi percebido e que o colaborador foi advertido e reorientado conforme as diretrizes da companhia. A Polícia Civil de Pernambuco diz que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Paulista. Sobre a reclamação no atendimento na delegacia, a Polícia Civil disse que a orientação da Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado é que todos os cidadãos sejam atendidos com respeito e sem discriminação. A Polícia Civil disse também que estranha o fato relatado e irá apurar o ocorrido. A gente volta agora a conversar com Natália Dielu para falar sobre os carrapatos. São pragas que afetam a saúde dos animais e precisam ser controladas. A limpeza correta dos ambientes que os pets frequentam é importante. Nem sempre os produtos domésticos são eficazes, né, Natália? O que fazer, então, para deixar os carrapatos bem longe, hein? Maristela, é preciso contar com a ajuda especializada, né, de profissionais para fazer esse combate no ambiente. A gente está aqui ao lado de Marconi Pinheiro, que é biólogo, vai explicar para a gente, boa tarde, Marconi, que alguns métodos que às vezes são usados, né, de forma caseira, eles podem não ser eficazes e podem também ser perigosos, né, para as pessoas. Isso, Natália. A grande preocupação que temos que ter com o controle de carrapatos é que não se trata de uma coisa tão simples, não é tão normal que uma própria dona de casa, consiga, com os hábitos convencionais, com conhecimento empírico, tomar a decisão de controlar e ter sucesso em relação ao controle. Então, tem muito mito, tem muita coisa que deveria ser bem esclarecida em relação a esse assunto. Para a gente continuar essa conversa, primeiro eu queria saber, né, no ambiente, onde é que esses carrapatos podem se esconder? Como a pessoa pode perceber que aquele ambiente está com carrapato? Tá, o carrapato é um animalzinho que já é bem difundido em termos de conhecimento da população. Então, é um animal que tem um tamanho pequenininho, mas durante toda a nossa história com animais, com pets, com cão principalmente, a população já conhece, já convive com esse problema. Então, é um animal de fácil identificação. Esse carrapato, normalmente, dentro do ambiente doméstico, ele vai ficar direcionado para lugares onde o cão transita. Antigamente, os cães ficavam muito mais localizados em uma área específica para cão. Hoje em dia, o cão dorme na cama dos proprietários, visita o sofá, em todos os ambientes da casa não tem mais nenhum lugar que o cão não frequente. Então, ficou uma coisa muito mais ampla a disseminação do carrapato dentro desse ambiente. Mas, normalmente, ele está muito ligado ao lugarzinho que o cão dorme
E aí, que normalmente ele escolhe um lugar para dormir, vai ficar em sofás, em brecha de sofás. E é muito comum também a presença do carrapato nas áreas altas, no rodateto da casa. Ele tem essa característica de buscar lugares altos para se acomodar enquanto eles não vão para o hospedeiro, que é o cãozinho que ele vai infectar. E necessariamente esses carrapatos vão estar em grupos, ou pode ter ali um isolado que depois pode se reproduzir? Tem a possibilidade de ficarem mais adensados, mais agrupados, mas também podem ficar isolados em determinados momentos no ambiente. O normal é que ele busque sempre o cão, essa é a característica principal do carrapato, ele vai sempre buscar o cão para efetivar o ciclo de vida deles, que vai buscar sangue do animal para poder fazer todo o processo reprodutivo para a finalização do ciclo. Senhor Marconi, a gente recebeu algumas perguntas aqui de quem está nos acompanhando, aí o pessoal mandou mensagem pelo Canal Globo. Silvana perguntou se pode usar barragem para evitar carrapato no ambiente onde o pet vive. E aí? Natália, isso é uma ótima pergunta, isso faz parte de quase a grande maioria das dúvidas em que os clientes chegam e tratam esse assunto conosco. O barragem é um produto que nunca deveria ser utilizado no ambiente doméstico, ele é um produto registrado de uso veterinário para usar em ambientes rurais, na propriedade rural, para quem cria animais, bois, vacas e por aí vai, outros animais. Então é um animal feito para uso no ambiente rural e é um produto feito para uso no ambiente rural e nunca no ambiente doméstico. Existem produtos com finalidade de uso doméstico que podem ser utilizados, mas eles têm uma característica muito paliativa. O produto doméstico no Brasil, a concentração do ingrediente ativo é muito baixa, então ele serve ali de forma imediata para diminuir um pouco a infestação, até que você tome uma providência profissional, que busque um profissional especializado para fazer esse tipo de controle. Mas qual é o profissional que faz isso? Que tipo de empresa? Essa também é uma pergunta muito boa. O controle de carrapatos, assim como o controle de alguns outros animais, tem uma necessidade muito grande de ter um profissional especializado, uma empresa de dedetização especializada para o controle de pragas. Então, normalmente a gente está muito bombardeado de produtos ou de soluções caseiras no dia a dia e a gente percebe que o sucesso é muito pequeno, tanto em carrapatos como outros animais, como escorpiões e até baratas, que é um animal muito comum para a gente. Marconi, uma pergunta que se relaciona com o que Júlia Beatriz mandou aqui para a gente. Depois que a pessoa encontra um carrapato no ambiente, né? Eu estou perguntando para a parte que lhe cabe, porque você é biólogo. A pessoa faz o quê? Tem gente que queima o carrapato, pega um isqueiro, queima. Tem gente que joga no vaso sanitário. Qual é a recomendação? Essa solução sempre está associada à possibilidade que o carrapato tem de infestar aquele ambiente com potencial muito grande. Então, uma única fêmea já prontinha para reproduzir, ela vai colocar centenas e centenas de novos carrapatos naquele ambiente. Então é muito importante que identificou um animal que se tome alguma providência imediata. Aquele que você conseguir capturar, você pode matar, descartar de uma forma simples no lixo, mas a partir daí é que nasce a necessidade de fazer um controle específico desse problema na sua residência, que envolve tanto o ambiente quanto o animal. É até uma coisa muito importante, porque esse controle não funciona separado. É muito importante que você controle o carrapato no animal e controle o carrapato no ambiente. O ambiente, normalmente, ele tem 95% de toda a infestação. O animal vai ter uma pequena quantidade em cima dele e se você fizer apenas um e não fizer o outro, que seria o ambiente, ou vice-versa, também não vai ter resultado. Muito obrigada, então, Marconi Pinheiro, que é biólogo. Com essas orientações tem que ser realmente um combate associado, né? No animal e também no ambiente, Maristela. Perfeito, Natália. Muito obrigada aí pelas orientações. E tem mais Globomoto para te ajudar a sair de casa, seguir aí para o seu compromisso da tarde. Elvis Lopes passando agora pelo Varadouro, os motoristas estão sentindo Recife, já saíram aí da parte histórica da cidade, do sítio histórico. E você observa essa movimentação ao vivo do trânsito de carona com Elvis. Trânsito tranquilo aí na região, sem grandes congestionamentos para quem está passando por aí. Imagens agora para você do nosso drone, que agora está na Avenida Cruz Cabugá, na área central do Recife. No lado direito, você observa a movimentação de quem está sentido Olinda, lado esquerdo, sentido centro do Recife. Movimento tranquilo também aí do nosso trânsito e a gente aproveita também para admirar aí a paisagem, a gente passeando junto com você pela região metropolitana para você acompanhar como é que está o trânsito em vários pontos da cidade.
E no Jornal Hoje você vai ver que a polícia prendeu um cantor de funk por suspeita de ligação com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Kovalik chega agora com esse e outros destaques. Olá, Kovalik. Olá, daqui a pouco no Jornal Hoje, aqui em São Paulo começa o julgamento de Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu um cantor de funk por suspeita de ligação com o Comando Vermelho. Segundo a investigação, as músicas do MC Pose do Rodo fazem apologia ao uso ilegal de armas de fogo e incitam confrontos armados entre facções rivais. E toda a cobertura sobre o frio que chegou ao sul e se espalha pelo país. Teve neve, o que fez a alegria dos turistas nas serras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas também houve transtornos. Cidades cancelaram as aulas por causa do vento e da chuva. Nova entrega de comida em Gaza teve correria e caos. Mais uma vez, milhares de pessoas tiveram que disputar um pouco de comida. Tudo isso e muito mais você vai ver no Jornal Hoje. Daqui a pouco a gente se encontra. Amanhã é o último dia para a entrega da declaração do imposto de renda e ainda tem muita gente com dúvida nessa reta final, né? Por isso, o QR Code do nosso Canal Globo tá aí na tela. É para você mandar perguntas. Aproveita porque Ronaldo Fernandes está aqui, tá? Vem para cá, Ronaldo. Ele é contador também, diretor de tecnologia do Sescap. Deixa eu apertar sua mão. Bem-vindo. Pode sentar aqui na nossa sala para a gente tirar as dúvidas. Eu falei aí do QR Code do nosso Canal Globo, que já está na tela para todo mundo participar, mandar pergunta. E as perguntas já estão chegando. Seja bem-vindo mais uma vez. Quais são as principais dúvidas assim que as pessoas têm agora nessa reta final? Porque, infelizmente, todo ano muita gente acaba deixando para a última hora, né, Ronaldo? Pessoal, boa tarde a todos. Quem deixa para a última hora, não é muitas vezes porque não tem dúvida, é porque fica adiando para a última hora, né? As pessoas dizem, eu tenho raiva do leão, vai ser a última a entregar. Amanhã, tem no próximo mês. Até amanhã. Mas tá as principais dúvidas este ano foi a novidade dos investimentos no exterior, que antes você só pagava imposto quando você realizava aqui. Agora mesmo tem que pagar. Então você tem que pegar essas informações, coloca na declaração e automaticamente ele vai gerar um imposto a você pagar, né? Outra novidade que apareceu também é as contas que tem conta no exterior, né? Então, as que eu fiz lá, contas em Portugal, contas em Hong Kong, são contas que ninguém sabia e agora você já tem a informação. Tem que informar tudo isso na declaração, aí né, vem aí agora você vai tratar como fazer isso, né? Porque as pessoas que têm o dinheiro de forma legalizada, era para estar no imposto de renda. Não botou, por algo, às vezes esquece, às vezes... Mas resolve tudo. O leão é calmo. Tem gente que deixou para a última hora, mas olha, tá com medo do leão, viu? Desse leão que talvez não seja tão calmo assim, porque muita gente não quer cair na malha fina, viu? É o caso da Tereza. Vou ler aqui a pergunta dela. Uma pessoa que vendeu um apartamento por 260 mil e tem 70 anos. Coloca em que local desse formulário aí do imposto? E se com 70 anos paga imposto dessa venda? Pessoal, quando você tem um único imóvel, você não paga imposto sobre a venda. Ele tem um custo de até 440 mil reais de venda, né? E no caso, para fazer, ela tem que fazer o ganho de capital. Ela faz um outro programa da Receita, aí ela preenche as informações e exporta e importa para o programa do imposto de renda. Mas se ela só tem esse único imóvel, ela pode ficar calma que ela não vai pagar imposto. Obrigada, Tereza, por sua participação aqui ao vivo com a gente. Continua mandando a sua pergunta, o QR Code não sai da tela para você participar mesmo pelo nosso Canal Globo. A Nilza Marques também foi lá no Canal Globo e escreveu para a gente: trabalho em um restaurante e recebo R$ 1.659,05. Preciso declarar o imposto de renda? A gente já aproveita para ampliar aí essa pergunta. Quem tem que declarar? Veja só, em termos de rendimentos, quem é que tem que declarar? Quem ganhou no ano de 2024 mais de R$ 33.888. Ou se algum mês do ano você teve alguma retenção. Vamos dizer que eu só trabalhei um mês, mas ganhei R$ 3 mil e teve uma retenção. Eu sou obrigado a declarar e eu recupero o que eu paguei, eu serei restituído. E veja só, a questão do declarar imposto de renda é mais um mito. Muitas vezes você declara, você não tem obrigatoriedade de pagar, apenas de declarar. Então, quem tem plano de saúde, despesas com escola,
Então você pode ganhar 80 mil reais no ano e não pagar imposto de renda. Eu posso ganhar 35 e pagar. Então vai depender muito. Então tem que fazer a declaração e não gera grandes problemas, não. Tassiana quer saber, pode abater do imposto de renda a compra de aparelhos auditivos? Não. Equipamentos, remédios, não. É as despesas médicas, né? Porque na filosofia é o seguinte, tudo que é obrigação do Estado, você pode abater. Então é escola e saúde, que está na Constituição, os direitos, né, do cidadão. Então quando você... Escolas, pode, mas idioma já não pode, porque é uma opção sua de botar seu filho para estudar algum idioma. Surge também muito a pergunta, né? Estava conversando com o Ronaldo um pouquinho antes, pilates, fisioterapia, dentista, e aí, pode ou não pode? Pode. Dentista pode, médico pode, fisioterapia pode, o pilates, quando ele é aplicado por um fisioterapeuta, pode. E tem que comprovar isso por meio de um laudo, ter tudo direitinho ali na declaração? Em 2024, não. Agora, em 2025, existe o Receita Saúde, que todo profissional que presta um serviço, ele já tem que fazer direto no site da Receita. Então, na hora que eu vou num médico hoje, uma médica pessoa física, né? Ele já sai de lá com o recibo de saúde, já está na sua declaração de imposto de renda do próximo ano. Andréia Paula quer saber, gostaria de saber por que sou obrigada a pagar imposto de renda esse ano se eu estou recebendo auxílio-desemprego. Ano passado mudei de empresa, a empresa que trabalhava, prestei serviços, mas estou desempregada. Tem que declarar ainda assim. Veja só, a declaração agora é em relação aos rendimentos de 2024. Então, como em 2024 ela estava trabalhando, ela se cumpriu as regras dos 33.888, se teve alguma retenção, ela está obrigada sim. Outra pergunta que chegou. Meu marido morreu no fim do ano passado e eu era dependente dele. Preciso fazer a declaração dele? A declaração dele, sim. É o que chama de declaração do espólio, né? E se tiver um inventário, quando terminar o inventário, ela tem que fazer uma declaração de final do espólio. E a declaração dele, ele vai pagar, se tiver imposto a pagar, ele vai pagar do mesmo jeito. Vamos dizer que ele tem algum rendimento de aluguel. O inquilino vai continuar pagando o aluguel e faz a declaração do imposto de renda do espólio e paga imposto normal. Mais uma pergunta, nosso tempo está quase encerrando. A Neila escreveu para a gente, a empresa não disponibiliza informação sobre a declaração de imposto. Como faço para ter acesso a essa informação? Com a pré-preenchida, ela pega todas as informações. Se ela fizer a pré-preenchida usando o GovBR, essa informação já vem. Só não vai vir se a empresa não entregou a DIF, que a empresa entrega essas informações através da DIF. Tenho 30 segundos. Felipe Ferreira, eu investi 20 mil em criptomoedas, mas estou desempregado há mais de 2 anos. Devo declarar o imposto de renda? Declarar, sim. Porque a criptomoeda, se ele não vendeu, ele não vai pagar nada, ele só vai informar. E se ele pegar a pré-preenchida, a informação que ele tem em criptomoeda já vem lá. Ele só vai confirmar. Perfeito, Ronaldo, muito obrigada, viu, pelas informações. Chegaram várias perguntas pelo nosso canal Globo. Fiquei aqui tentando encaixar todas, mas claro que a gente ainda volta a falar sobre esse assunto. Até amanhã, essa reta final, a gente segue acompanhando. Bem-vindo sempre. Obrigada. Pode ficar à vontade, sentado aqui na nossa sala, que a gente vai seguir com o NE1, com outros assuntos. A gente agora volta a conversar com Luna Markman. Ela está numa feira em Olinda mostrando os preços do milho. Mas, Luna, o milho, além de gostoso, também traz muitos benefícios para a saúde, né? Conta pra gente. Muitos benefícios, Maristela. Eu continuo aqui na Feira de Rio Doce, que fica logo na primeira etapa de Olinda, agora acompanhada da nutricionista Débora Wagner. Benefícios do milho. Já vamos começar com essa pergunta. Boa tarde. Boa tarde a todos. O milho, Luna, é um alimento riquíssimo nutricionalmente, tanto pelas fibras como também os sais minerais e vitaminas, mas principalmente pela quantidade de proteína que tem e os carboidratos, que são carboidratos super valiosos. Proteína. Explica o que é a proteína, assim, ele fica parecido com que alimento que a gente conhece? A gente poderia comparar o milho na sua quantidade de proteína até aos grãos como o feijão.
Porque o milho é um grão também muito rico em proteína e está nesse patamar de boa fonte de proteína. E no carboidrato, tem gente que tem medo por causa do açúcar também? Sim, é um carboidrato complexo que a gente chama, vem da necessidade da gente ter trabalho para digerir. Então tem muita fibra, é um carboidrato que é digerido lentamente e até uma pessoa que tem uma dieta a controlar como um diabético pode consumir o milho. E é um alimento sem glúten, tem gente que tem restrição, né? Isso, naturalmente sem glúten, o milho e suas farinhas, o fubá mimoso, a farinha fininha, então tudo que se faz do milho é naturalmente sem glúten. Então todo mundo pode comer? Todo mundo pode. Agora, qual a dica que você dá para escolher bem o milho, Débora? A gente estava aqui, né, fazendo essa observação do milho e algo muito importante é sempre ver a umidade. Todo o alimento, principalmente natural, que tem umidade. Então a gente vê aqui a palha molhadinha, né, o cabelo do milho aqui organizado, ele ainda não está seco, desidratado. Aqui eu tenho umidade, os grãos bem estufadinhos, não tem grão enrugado. E essa coloração amarelo bem clarinha quer dizer que ele está novo e verde. É aquele milho maravilhoso para a gente cozinhar, para a gente também assar. E ele é fantástico para fazer receitas. Ele vai ter um rendimento e um sabor especial nas receitas. Bacana. Então, o mesmo milho dá para fazer todas as receitas, Débora? Sim. O milho verde, ele é um milho preferencialmente das receitas juninas. Do bolo de milho, da canjica, da pamonha, de tudo que se faz. E para cozinhar o milho ou assar, eu posso usar até aquele milho que está, por exemplo, comprei hoje, deixei na geladeira 2 diazinhos, ele vai dar para cozinhar e para assar. Mas para as receitas, ele tem que estar novinho. Tem. Agora, tem uma boa dica sobre esse acondicionamento na geladeira. Por exemplo, estou levando uns 4 milhos hoje aqui da feira de Rio Doce. O que eu faço se eu quero comer, por exemplo, só no sábado? Depende do que você vai fazer. Se você vai cozinhar, Luna, você vai já cozinhar esse milho hoje, se você puder. Deixa ele guardadinho na geladeira para você comer depois. Porque se você guarda ele desse jeitinho, in natura, na geladeira, ele vai desidratar. Você já vê, já começa a ficar enrugadinho, a espiga fica mais dura, fica escurecida e os grãos ficam velhos. Agora eu guardo ele cozido num potinho de vidro, junto com a água do cozimento. O ideal é que você tire a água do cozimento, porque naturalmente essa água foi salgada. Então, se você manter, vai salgar ainda mais. Então, escorre o milho, deixa num tupperware, num vidrinho, na geladeira, tampado de preferência, até por 3 dias fica ótimo. Perfeito. Débora, muito obrigada. Agora deixa eu só mostrar o lugar que eu tô. Eu tava na barraca do Ciro. Agora, seu Dedé, vem cá. Tô na barraca do seu Dedé. Aqui, a mão do milho, que vem com 50 espigas, tá por R$70. E a unidade já limpinha tá por R$2. Como é que tá a expectativa para São João? Oi, tá meio difícil, viu? Não tá porque não tá com tanto produto, né? Não, o produto é pouco. A metade do produto se perdeu. Aí, choveu pouco, não foi, seu Dedé? A água no terreno. Esse milho tá aqui na pedra porque é terra fria, terra de plantação de cana. Aí esse milho tá aqui, mas se fosse no lugar quente, ele não chegava aqui não. Verdade. Dedé, bom São João para você, boas vendas. Obrigado. Maristela. A gente fica na expectativa pela festa, né? E que esses comerciantes tenham, sim, boas vendas. Aproveitem aí o período junino. A gente vai conhecer agora uma iniciativa que está transformando a vida de pessoas que precisam de apoio para lidar com problemas de saúde mental no Recife. O aprendizado acontece dentro de uma horta comunitária. A horta comunitária tem ajudado pessoas com mais de 18 anos que passam por problemas psíquicos ou que fazem algum tratamento contra a dependência química nos 11 CAPs do Recife. E são plantados milho, manjericão, tomate e outros alimentos. Priscila foi uma das primeiras a entrar no projeto. Me ajuda muito, eu digo que a terra é minha mãe e eu fico colhendo. Leandro faz tudo com o maior prazer, não perde nenhum dia. Entre as atividades que ele mais gosta estão o teatro e a colheita na horta. Eu gosto de fazer com amor, né? Tudo com amor, com carinho, faz melhor, né? Com certeza. Adriana contou como tem sido a participação dos pacientes, desde o plantio, o cultivo até a colheita. É uma horta terapêutica. Várias pessoas que trabalham com isso em outros espaços, já temos 10 CAPs, vamos pretendendo atingir mais 10, trabalhar em mais 10. São hortas que as pessoas, você vê esse florescimento
desse trabalho. Pessoas que não falavam, hoje em dia já estão conversando. Então isso é muito importante para a saúde mental. É aqui na horta que eles conseguem fazer a colheita. Aqui, por exemplo, tem manjericão. Eles pegam todo esse material e vêm para cá, para a cozinha, e realiza todo um tratamento especial. É aqui na cozinha, que fica ao lado da horta, que acontece a preparação para fazer a receita. Foi nesse cenário que surgiu o Verdim, um molho pesto feito totalmente por eles, de forma artesanal, com manjericão fresco, colhido direto da horta, cuidada pelos próprios participantes do projeto. Melhora muito, melhora a autoestima, melhora o dia a dia, o sorriso. Se chegamos tristes, ficamos alegres. E aqui vamos interagindo um com o outro e bola para frente e vamos vencendo. Tainá orienta os pacientes na cozinha. Para ela é muito bom ver a evolução e o envolvimento de cada pessoa no processo. A gente pensa na oficina baseado no que eles também têm muita vontade de fazer. Então, por exemplo, a gente tem um livro de receitas, que eles escrevem receitas que eles têm o costume de fazer em casa, de uma receita de alguém da família, que alguém fazia, que tem um carinho, assim, afeto, né? Uma coisa que mexe muito, assim, com eles. É muito bonito ver as evoluções, assim, muitas evoluções importantes, sabe? Assim, as pessoas se descobrem escritores, poetas, atrizes, músicos, agricultores, né? São todos os saberes aqui reunidos, não na ideia de uma formação técnica nisso ou naquilo, mas de se valer da arte como esse recurso para poder produzir vida, né? Para poder existir no mundo. Legal, né? Bora circular com a ajuda do nosso drone. Christopher Moraes está mostrando aí pra gente a Rua da Aurora, na área central da capital, Rio Capibaribe. Esse céu parcialmente nublado, mas não chove agora. Trânsito bem tranquilo aí na região para quem está seguindo sentido a zona sul do Recife. E o NA1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Muito obrigada por sua companhia. Uma ótima tarde. Fique agora com o Globo Esporte.